O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma carta de negativa de direitos de uma criança autista por parte de um convênio médico, um grande convênio. Não vou colocar o nome do convênio nem do médico aqui, mas vocês vão ter bastante informação. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Céu, olha isso aqui que aconteceu, né, que foi negado, olha aqui a carta do convênio. Eu queria ajuda para interpretar, eu fui ler e ao invés de eu só responder, eu falei: não, isso aqui é tão absurdo que eu vou fazer um vídeo, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas que estão recebendo coisas similares a isso aqui, né, eventualmente no Brasil. Aí a pessoa fala que aba não tem evidência, comunicação alternativa não tem, um monte de coisa, vocês vão ver. É um documento muito errado, assim, muito errado. É muito difícil imaginar que uma pessoa fez isso aqui, enfim, que um médico fez isso. Mas eu vou até falar desse profissional aqui um pouco mais para vocês e vou dar até uma informação que diz respeito à comunidade do autismo, né? Uma informação que eu acho que é bem temerária de apoio a esse tipo de procedimento aqui. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler ponto a ponto aqui, eu vou mostrando o que é de falso que está aqui escrito ponto a ponto, tá bom? Fica aí. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências e nós vamos agora olhar para esse documento aqui, eu vou discutir ele ponto a ponto com vocês, tá bom? Vamos lá. Parecer técnico médico. Objetivo do parecer técnico. Tem por objetivo analisar a prescrição médica apresentada pelo paciente com foco no plano terapêutico composto por multiprofissionais prescritos ao portador do transtorno do espectro autista. Tudo bem, a gente, tecnicamente falando, não se usa mais portador, mas para uma pessoa que não é da área, é admissível. É estranho ele falando isso sendo uma pessoa que é da área, né? Mas tudo bem. Considerações iniciais. O pedido médico anexado, feito pela doutora tal, pediatra, novembro de 2023, portanto, vocês podem ver que é bem recente. Isso é de agora, de maio de 2024, tá? Em referência ao paciente tal, de 8 anos e 5 meses, tá bom? Com diagnóstico de autismo, tá aqui o CID. Então, o que está pedindo? Psicologia APA, fonoaudiologia PROMPT, comunicação alternativa, PECS e multigestos. Terapia ocupacional com integração sensorial. Psicopedagogia, fisioterapia com enfoque em psicomotricidade. Fundamentos e argumentos técnicos. Como são muitas páginas, eu não vou ver tudo, mas a gente vai ver a maioria aqui. Foi prescrito um total de 5 horas semanais de terapias multidisciplinares, 1 hora a dia. Essas horas podem ser divididas hipoteticamente da seguinte forma. Manhã, 5 horas de atividade escolar, todos os dias, né? À tarde, 1 hora de terapia. Tudo bem? Promover uma vida saudável e ativa em todas as crianças e adolescentes é o objetivo principal do serviço de saúde. Uma vida saudável e ativa inclui padrões comportamentais que apoiam uma nutrição de alta qualidade, atividade física, sono e bem-estar socioemocional, segundo o consenso da Academia Americana. Presta atenção aqui. Segundo o consenso da Academia Americana de Sono, crianças de 6 a 12 anos de idade devem dormir 12 horas por cada 24 horas, incluindo cochilos, regularmente para promover uma saúde ideal. Em crianças autistas, a diminuição do tempo de sono está associada a menor ganho terapêutico no dia seguinte, que provoca maior número de crises sensoriais e maior ocorrência de estereotipias. Vejam aqui que temos aqui a citação que é a 2, tá bom? A referência é a 2. Então nós vamos lá embaixo, vamos chegar a 2 para a gente mostrar qual é a referência, para que vocês tenham confiança no que eu estou falando, que eu não estou inventando, tá? Então aqui é Paruti, sei lá se é assim que fala, é o primeiro autor. Recommended amount of sleep for pediatric populations. A consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine, ok? Então esse aqui é o documento. Vamos ver aqui. Aqui, ó, o primeiro, Paruti, sei lá como é que fala esse nome, não sei de onde ele é. Recommended amount of sleep for pediatric populations, tá? A consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. Então vamos ver aqui. Aqui tem um consenso de 6 a 12 anos. De 9 a 12 horas. Não é 12 horas. De 9 a 12 horas. É diferente, entendeu? Ele cravou. Então, isso aqui não pode acontecer. Porque isso aqui não é verdade. Isso aqui, tá, o que tem lá no documento é uma mentira, tá? Então, quando a gente vai fazer um documento, a gente vai fazer uma referência, você tem que fazer uma referência com seriedade. Então, é entre 9 e 12 horas. Então, 12 horas é o máximo, não é o mínimo. Lá está dizendo que é o mínimo. Isso é equivocado, tá? Então, isso aqui vai acontecer pior do que isso nesse documento, tá? Então, vamos continuar. Então, isso aqui é falso. As refeições em família e as refeições caseiras frequentes apoiam uma melhor ingestão alimentar em crianças e adolescentes de todas as idades e dos melhores cuidadores.
Uma revisão descobriu que crianças com maior frequência de refeições em família apresentavam menos agitação e alimentação emocional, mais prazer alimentar e maior ingestão de nutrientes. As diretrizes de atividades físicas, conforme a Academia Americana de Pediatria, aconselham que as crianças de idade escolar, 8 anos de idade, sejam fisicamente ativas durante todo o dia para melhorar o crescimento e o desenvolvimento, com o objetivo de 15 minutos a 1 hora de atividade física. Os cuidadores adultos devem incentivar brincadeiras ativas em vários tipos de atividade. Crianças e adolescentes até 17 anos devem praticar pelo menos 60 minutos de atividades por dia, sendo a maior parte do tempo atividade cardiovascular de intensidade moderada ou vigorosa, com pelo menos 3 dias por semana de exercício de intensidade vigorosa. Parte de seus 60 minutos deve incluir atividades de fortalecimento muscular e ósseo por pelo menos 3 dias por semana. Aqui dizia 15 minutos a 1 hora, agora já virou 1 hora, e é esse padrão que ele vai manter durante o texto inteiro. Então tá um pouco diferente aqui, mas eu tô pegando só a coerência do próprio texto. Para cada comportamento de saúde, os médicos são incentivados a adotar uma abordagem centrada na família, fornecendo orientações que incluam pais e cuidadores de crianças e adolescentes de maneira adequada ao desenvolvimento culturalmente sensível com foco no ambiente doméstico. O papel central da família no impacto dos comportamentos de saúde, incluindo recursos materiais, emocionais e educacionais, deve ser enfatizado em todas as idades e fases de desenvolvimento, e dentro de cada domínio do comportamento de saúde, principalmente pela criação de um forte vínculo e apego por meio de interações saudáveis entre pais e filhos. Destaca-se a importância do convívio social, principalmente, mas ele está dizendo aqui, para dizer que não tem que ter terapia, entendeu? Principalmente com a família, como fator fundamental e indiscutível da evolução do quadro clínico do portador de TEA. Esclareço que o beneficiário é uma criança de 8 anos e 5 meses de idade, está na idade escolar e, por lei, deve estar frequentando a escola. Portanto, ao considerar o tempo mínimo de 5 horas, eu não sei de onde ele tirou esses 5 horas dia, tá? Mas não é 5 horas dia. O que a lei fala, 200 horas por ano, tá? Então, por exemplo, na rede em que eu dava aula até ano passado, era 4 horas e 10 minutos de aula, mais 20 minutos de intervalo. Era 4 horas e meia. Mas tudo ele faz, ele puxa para cima, puxa para baixo, tudo para beneficiar o discurso deles. De segunda a sexta-feira, conclui-se que a carga horária mínima de atividades educativas é de 20 horas. Exemplo de planejamento diário saudável para criança de 6 anos. Escola, 5 horas. Alimentação, 4 refeições diárias de 30 minutos cada. Colocou 4 minutos, isso não justificou lá, 4 refeições. Atividade física, aqui, em vez de 15 minutos e 60, já botou 60. Sono, 12 horas, porque depois ele vai falar, depois ele vai aumentar para 14, vocês vão ver. Que é onde ele colocou diferente do que está escrito lá no consenso que ele citou. Tempo restante para terapias, convívio familiar, higiene pessoal, brincadeira livre, deslocamento entre residentes, escola, clínicas e outros, 4 horas. Total de horas ao dia, 24. A quinta refeição diária ocorre no ambiente escolar, portanto, está incluída nas 5 horas dedicadas à educação formal. O número total de horas prescritas de terapias multidisciplinares, 5 horas por semana, equivale a uma média de 1 hora por dia de tratamento. Portanto, quando se considera o tempo mínimo diário de sono, 14 horas, aqui já aumentou, já botou mais 2 aqui. De atividades esportivas, 15 minutos a 1 hora. De atividades educacionais e ocupacionais, em média no mínimo 5 horas diárias. Eu não sei se é educacional que ele colocou aqui, né? De atividades sociais de convívio familiar que são indispensáveis para a saúde integral do indivíduo, o número de horas de terapias deve ser muito bem correspondido ao nível de suporte e à gravidade dos sintomas do paciente autista, pois o excesso de horas de terapia pode trazer prejuízos e estresse mental ao paciente. O excesso de terapias pode trazer prejuízos. Certo? Bom, eu vou falar isso aqui. Esse médico aqui, ele esteve num evento no Conselho Federal de Medicina. Houve um evento lá em Brasília, eu estive. Ele falou lá. Eu não sei exatamente qual foi o critério para escolher quem ia falar, mas ele falou em nome lá de um plano de saúde. E ele falou todas essas coisas lá, uma coisa assim, aterradora, né? Olha o que ele vai dizer aqui agora. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, e da Universidade do Estado da Califórnia, dos Estados Unidos da América, publicaram estudos que indicaram risco aumentado de suicídios em adultos e adolescentes com TEA submetidos a excesso de horas de terapia ABA. Olha esta afirmação, que ele fez lá também. Vamos lá, então. Nós temos aqui referências 7 e 8. Vamos olhar as referências 7 e 8, tá bom? Vamos olhar. 7. Cassidy, Bradley e outros aqui. Risk Markers for Suicidality in Autistic Adults. Molecular Autism. É esse estudo aqui, ó. Esse aqui, tá bom? Tá aqui, impresso.
Já fiz as marcações, acho que eu li. Você sabe o que, é que tem isso aqui sobre excesso de terapia? Sobre terapia, sabe o que, tem nesse artigo? Nem uma vírgula. Absolutamente nada. Nada. Vou deixar aqui, vocês podem ver o artigo, vocês podem baixar e ver por vocês mesmos. Então isso aqui, só tem uma palavra para isso. Isso aqui é mentira. E por que que isso é um problema? Porque a família recebe, a família não sabe inglês, não sabe de metodologia da ciência, não tem acesso ao artigo e vai acreditar que isso que ele está falando é verdade. Quando não é, quando isso é mentira. É uma mentira para defender um plano de saúde, um convênio. O médico, ele pode trabalhar para o convênio, não tem nenhum problema. É mentira, não pode. Ele faz esse tipo de seleção de coisa que ele acha na internet, como se fosse artigo. Vocês vão ver que tem um outro aqui. E fazer negativa de direito por conta disso, isso ele não pode. Porque tem aula de metodologia da ciência. Então isso aqui é muito, muito, muito grave. Eu achei isso aqui muito, muito grave. Fazer uma afirmação dessa magnitude, né? E para dizer que tinha gente da comunidade autista lá, defendendo ele, apoiando ele. É isso que eu vou falar depois no final. Pois bem, vamos ver o outro aqui que ele traz, tá? O 8. Kupferstein, ele diz que é da Universidade do Reino Unido e da Califórnia, tá? Evidence of increased PTSD symptoms in autistic exposed to applied behavior analysis. Ó, é este artigo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos começar dizendo o seguinte. Apesar dela morar na Califórnia, como tá aqui, ela é uma pesquisadora independente. Ela é uma pessoa que não está ligada a nenhuma universidade. E por que isso acontece? Pega esses artigos que vocês podem conferir tudo que eu estou falando, tá? Em primeiro lugar, essa revista aqui, a essa altura, ela não tinha sequer... É porque eu acompanhei essa história já há muito tempo, né? Assim que saiu, em 2018. Ela não conseguiu nem entrar na lista do fator de impacto, nem para ter 0,001. Nada. Porque era um tipo de publicação desse tipo, que não é a publicação científica. Isso aqui, gente, se você pega qualquer pessoa que faz medicina, que fez um bom segundo ano, né, um quarto semestre bacana, se for mais esperto no primeiro ano, segundo semestre, estudou assim, teve 2, 3 aulas de metodologia da ciência, vai ler isso aqui e vai saber que isso aqui não é um artigo científico. Ela faz o seguinte, eu vou te explicar o que ela faz. Ela diz assim, ela põe um questionário dizendo assim, você tem autismo? A pessoa decide se ela tem. Ela não precisa do diagnóstico, nada. Ela decide. Ela se autoavalia, autodiagnosticado, quem quiser. E aí põe, sim. Você tem transtorno de estresse pós-traumático, que é o PTSD, né? A pessoa decide se tem. Não é ela não tem que ter diagnóstico, nada. Ela que se autoavalia e diz que tem. Por que você tem estresse pós-traumático? Por causa de aba. Aí ela mesma decide por que causou. Se fosse para profissional fazer isso, seria dificílimo. Teria que fazer um delineamento de pesquisa bacana. Então, a pessoa, ela decide que ela tem autismo, que ela não tem, se ela tem estresse pós-traumático, não tem, e por que tem. E aí, você vai procurar, foi feito um survey, um questionário pela internet. E aí, eu estou elaborando algumas pesquisas agora com survey, né? É muito difícil, porque, por exemplo, se eu perguntar assim, olha, você é a favor ou contra a prática baseada em evidência? E eu publico, Luciano, vai dar um monte de gente dizendo que é a favor. Por quê? Porque o meu público é enviesado, porque eu falo isso toda hora. Então, quem me acompanha vai ter mais probabilidade de ver, vai ter mais probabilidade, portanto, dizer que é a favor, e eu não tenho quadro do que é a realidade da comunidade. Então, isso se chama enviesamento. Surveys têm grandes desafios de enviesamento. Então, qualquer estudo de verdade, estudo científico, vai dizer como que você publicou esse survey, em que lugar, como é que você chegou nas pessoas, como foi o recrutamento. Se você ler esse artigo, não tá falando nada. Como se o survey descesse do céu e chegasse nas pessoas. Mas eu perguntei para alguns pesquisadores dos Estados Unidos, vocês sabiam disso aqui, conheciam, e ela pegou isso aqui, esse questionário, e publicou num grupo chamado Anti-Aba. Aí pô, isso aí, gente, ó, se eu tivesse um aluno do primeiro semestre da faculdade, eu não aprovava um trabalho desse. Né? Por isso que não foi aprovado nenhum periódico científico, foi aprovado nesse. Porque aquela altura não era nenhum periódico científico ainda. Não tem condição de um médico pegar um negócio desse. É como pegar esses estudos de qualquer coisa, aí dizendo que qualquer coisa serve, porque você fez um artigo qualquer dizendo e publica numa revista predatória, e aí você diz que aquilo é demonstração de nada. Não. Nas outras faculdades, nos outros cursos, a gente estuda muito pouco de prática com evidência, delineamento de pesquisa, mas na medicina se estuda isso. Então, esse rapaz aqui, ele tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, não tem cabimento
né, e que isso tenha sido colocado aqui de boa fé. Não tem, desculpe. Então vamos continuar. Um bom programa de tratamento de criança em intervenção com TEA inclui a atuação dos pais e outros familiares no cotidiano da criança em casa e ainda tem a pachorra de culpabilizar a família. Sendo que o tratamento que eles estão pedindo aqui é muito distante do tratamento ideal. Essa médica fez um pedido que ainda está muito distante do ideal, viu? Muito, muito distante. Porque a carga horária da ideal não é essa. Não é essa que ele está falando. Integração em vários ambientes, por exemplo, naturalístico, com base no desenvolvimento e relacionamento, promove interação social recíproca, atenção conjunta e emoção compartilhada. É muito importante explicar que horas de intervenção não significa exatamente horas de tratamento com um profissional de saúde em estabelecimento de saúde. Porém, todas as horas que há aplicação ou reprodução dos métodos de cuidados no cotidiano natural da criança. O ordenamento jurídico brasileiro atribui aos pais certos deveres, em virtude do excesso do exercício do poder familiar. Portanto, entende-se que é necessário o acompanhamento dos pais em todo o tempo em que a criança esteja sob tratamento de seu estado de saúde. Faz-se necessária a comprovação da presença de um dos genitores durante todas as horas semanais de terapias prescritas para o beneficiário, a fim de não configurar abandono parental. Eu entendo que faz necessário isso para a justiça, não para o plano. Tem que provar para o plano que não teve abandono parental. Quer dizer, se cria coisa, você tem que provar para mim que você estava lá. Você tem que provar para o plano isso. Claro que você tem que estar presente com a criança, né, em todos os momentos, mas não é esta a relação. Prompt é uma abordagem multidimensional dos distúrbios de produção da fala. Eu não vou falar aqui, mas não vou me deter sobre prompt. Eu vou explicar por quê. Porque o prompt ele tem evidência para a apraxia da fala. Eu não sei, porque eu não vi a prescrição. Então eu não sei se esse indivíduo tem ou não apraxia. Ele discute aqui em relação ao autismo. Então eu vou pular. Portanto, o método prompt ainda não possui comprovação suficiente e conclusiva de eficácia do tratamento do TEA. Então eu não sei se esse caso aqui está falando, se a prescrição falava da apraxia. A comunicação aumentativa e alternativa é um sistema de comunicação que disponibiliza uma diversidade de técnicas, de recursos, de estratégias. Eu não vou ler todas as explicações dele, não, porque ele faz a explicaçãozinha, eu vou ver o final. Eu vou ler quando ele fala sobre. Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, no seu parecer sobre TEA de 2019, não há evidências suficientes para apoiar uma metodologia específica para melhorar as habilidades de comunicação de crianças com TEA. Portanto, não há, até o momento, uma comprovação científica suficiente para determinar que a comunicação alternativa tem um ganho maior do que outras metodologias. Quais outras metodologias? Além disso, a comunicação alternativa não é específica para tratamento de portadores de TEA, podendo também ser usada para pessoas com necessidades comunicativas complexas com outros diagnósticos. E daí? No Brasil, há escassez de pesquisas sobre comunicação alternativa e aumentativa, principalmente no que se refere aos usos dos dispositivos de alta tecnologia. Então vamos lá. Primeiro, um argumento nacionalista de ciência não faz o menor sentido, né? Na educação a gente enfrenta essa mesma coisa por parte de pessoas que estão em universidade que dizem, não tem a pesquisa no Brasil, então não vale, isso não existe. Né? Não faz o menor sentido isso. A pesquisa é a pesquisa. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia de fato fez esse parecer. E de fato isso não tem valor nenhum. Ela fez isso porque ela tem aí uma discussão aí corporativista, problemas em relação à metodologia científica, no meu entendimento, problemas sérios de metodologia da ciência, mas eu tenho que olhar para os estudos científicos e não para o parecer de uma sociedade, de um grupo. Tem que olhar para os estudos científicos. Né? Então, os estudos científicos são muito claros. Não há a menor dúvida de que a comunicação alternativa é absolutamente bem demonstrada. Então, vou mostrar aqui um estudo. Esse estudo aqui é do Journal of Autism and Developmental Disorders, 2021, que eu vou falar em português. Práticas baseadas em evidências para crianças, adolescentes e jovens adultos com autismo. Uma revisão de terceira geração. Né? Eu já sempre falo para vocês que houve um grande grupo de revisões sistemáticas ali de 2005 por ali, um segundo ali por volta de 2015 e o terceiro agora 2020, 2021, esse é do NCAPE. Só que essa é a versão que saiu com a revisão de pares, né? Então tem aqui todas as práticas com evidência. Eu vou descer aqui para vocês e vou mostrar aqui quais são as práticas. Aqui tem toda a metodologia, como tem que ser, né? Então tem aqui todas as práticas e tem a comunicação alternativa e aumentativa. Então não há a menor dúvida. Tem esse aqui, é só um. Existem trocentos de outros estudos sobre isso, tá bom?
Então dizer que comunicação alternativa não tem evidência tá muito equivocado, assim, muito equivocado. E querer pesquisa brasileira para isso é outro grande equívoco. Você tem que ter. Claro, o ideal é ter pesquisa brasileira. Claro, nós todos queremos que tenha. Nós queremos que seja desenvolvida a pesquisa científica no Brasil, experimental, que a gente consiga fazer experimentos que acentuem aí as diferenças, né? Que outras diferenças seriam importantes para a gente implementar no Brasil, que valorizariam, que aumentariam aí a efetividade, porque nós temos um cenário cultural diferente. Claro que precisa, né? Agora, dizer que não tem evidência porque não tem pesquisa brasileira, aí não, né? Sobre o aborto, não foi encontrado registro do software, nem do equipamento, nem do método de tratamento na Anvisa. Portanto, a comunicação alternativa, especialmente a versão que utiliza os recursos de alta tecnologia, ainda não possui comprovação suficiente conclusiva de eficácia no tratamento de TEA, que seja uma recomendação positiva. Completamente equivocado. Se você olhar as pesquisas de comunicação alternativa, tem as de alta e de baixa tecnologia. Então, isso aqui é um grande equívoco, né? No mesmo sentido, nem o Conselho Federal de Medicina, nem o Conselho Federal de Fonoaudiologia, nem a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia não reconhecem ainda a comunicação alternativa como método terapêutico positivo. Indiscutivelmente indicado para ter. Não é indiscutivelmente indicado para todo mundo, é no caso concreto, tá? E não importa se as sociedades entendem assim ou não, tá? Bom, a Sociedade Brasileira Conselho Federal de Medicina foi o que convidou este rapaz para dar uma palestra sobre esse tema. Foi o que tem feito aí todas essas coisas em relação... Depois eu vou falar sobre esse evento mais detidamente, vou falar em outro vídeo, né? Que tem feito todas essas barbaridades em relação aí à Covid também. Enfim. No mesmo sentido, o método multigestos, esse aqui eu não vou discutir porque, de fato, não existem pesquisas específicas em relação a isso. Mas ele não está falando porque não tem, ele está falando porque está negando tudo, entendeu? Não é o cuidado de dizer, não, isso tem, isso não tem. Aí está dizendo, o PECS é um recurso estratégico para compensar e facilitar de forma temporária a comunicação de crianças com TEA que são averbais ou pouco verbais. Dessa forma, indaga-se, no caso do paciente de 8 anos e 5 meses de idade, a aplicabilidade desse recurso, uma vez que nessa faixa de idade dificilmente o paciente não tenha pouca ou nenhuma capacidade de verbalização. Puxa vida, tanta coisa errada num parágrafo só. Em primeiro lugar, com 8 anos, é difícil que ele não seja verbal? Só não conhece os números do autismo. E aí foi palestrar no Conselho Federal de Medicina sobre autismo. É complicado isso, eu acho uma coisa difícil. Existe que cerca de 20% dos autistas são não verbais para a vida toda. Não é com 8 anos, é com 8, com 10, com 20, com 40. E PECS não tem evidência? Meu Deus do céu, aí pegou pesado, né? Entre as formas de comunicação alternativa, PECS é de longe aquela com melhor evidência. Vou colocar um vídeo aqui. Nesse vídeo, eu peguei vários estudos e mostrei, especificamente o PECS. O PECS ele tem um caminhão, não é um caminhão, não sei, um navio de evidências, né? E aí ele diz assim, uma revisão sistemática não encontrou evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção particular é superior ao outro. 6. Referência humana 6. Tá aqui, tá? Hirota, o primeiro autor. Autism Spectrum Disorder A Review. Tá? Esse aqui, o JAMA. Esse aqui. Autism Spectrum Disorder A Review. Em primeiro lugar, não é uma revisão sistemática. Revisão sistemática é outra coisa, tá? Isso aqui é uma revisão muito mais ampla, uma revisão geral, tá? Um overview aqui. E aí, ele vai colocar aqui, ó. Conclusão e relevância. O autismo afeta aproximadamente 2,3% das crianças, idade de 8 anos, e aproximadamente 2,2% de adultos nos Estados Unidos. A terapia de primeira linha consiste em intervenção comportamental, intervenção ABA, enquanto quando há ocorrência com condições psiquiátricas, como ansiedade e agressão, pode ser tratado com terapia comportamental específica ou medicação. E não é a melhor revisão, melhor é aquela que eu já mostrei aqui, a outra que eu mostrei, que é das 28 práticas baseadas em evidências. Mas muitas famílias, em condição de vulnerabilidade, que não sabem inglês, não têm conhecimento científico, leem isso aqui e falam, gente, não vai ganhar, porque tem a referência de tudo, tá? Você vai para um advogado, que às vezes não é um advogado especializado na área, e diz assim, como é que eu vou rebater isso aqui? Isso aqui tá com vários estudos, tá mostrando... E não é verdade. Né? Então isso aqui é um documento muito triste, na verdade. Mas vou continuar. Permanece em dúvida sobre a idade ideal para o início do tratamento. Linguagem, não tem dúvida sobre isso. Eu não sei de onde ele tem essa dúvida, não tem. Linguagem, habilidades cognitivas necessárias para certas habilidades de tratamento, mas não para essas. Intensidade do tratamento, ou seja, número de horas por semana. Não há muitas dúvidas sobre isso, tá? Há uma vasta literatura sobre isso.
magnitude e tipo de benefício e certos programas são melhores do que outros para certas crianças. Conclusão. Por todo exposto nos itens anteriores, nas análises do plano terapêutico prescrito pelo médico assistente e confronto com outros estudos científicos já publicados sobre TEA, conclui-se que o plano terapêutico de terapias multiprofissionais, a depender do nível de suporte e da gravidade do autismo, pode trazer danos irreparáveis à criança. Não há nenhum estudo aqui que demonstrou nenhum dano irreparável para ninguém. Isso é mentira. Ok? Isso é mentira. Com referências em inglês que dizem outra coisa. Em decorrência da não formação do vínculo familiar de prejuízo no desenvolvimento psicossocial. O objetivo principal do tratamento é desenvolver a autonomia do paciente autista e não propor um auxílio assistencial em tempo integral em que suas capacidades não sejam naturalmente estimuladas. É fundamental equilibrar tratamento eficaz com respeito às necessidades. Estou preocupado com as necessidades individuais. E construir planos terapêuticos que respeitam a autonomia e promovem a autodeterminação. Os métodos PROMPT, com comunicação alternativa, multigestos, ainda não possuem comprovação científica nem evidência científica suficiente, conclusiva de eficácia no tratamento do TEA, que seja uma recomendação impositiva. Dito isso, não é recomendável a execução do plano terapêutico nos exatos termos prescritos pelo médico assistente do paciente. Fulano de tal, um doutorado, que me leva a crer que talvez ele entenda os estudos. Neurologista, doutor em neurologia, Faculdade de Medicina. Enfim, é isso aqui. Bom, e qual era o fato que eu queria contar? Que essas coisas todas ele disse lá. E que lá esteve uma associação de autistas que disse, é isso mesmo, vocês estão apoiados. Sim, como se fosse um representante dos autistas, da comunidade autista. Olha, eu sou autista, não apoio de jeito nenhum negacionismo científico, de jeito nenhum o abandono dos autistas. Acho que nós temos um problema no Brasil, eu vou discutir isso no outro dia melhor, mas acho que nós temos um problema no Brasil de que a maioria dos autistas, a vida real, que existem na vida real, que estão nos seus lugares, sabem do sofrimento, das dificuldades. Muitos têm filhos autistas, às vezes nível 2, nível 3, e sabem da importância do tratamento. E você tem um pequeno grupo, mas um pequeno grupo mais organizado, que tem, que às vezes recebem apoio dos pais, porque dizem assim, não, os pais dizem assim, poxa, meu filho é autista, então eu vou apoiar outros autistas. Autistas são qualquer pessoa, tem pessoas de bom caráter, de mau caráter, pessoas que sabem o que estão falando, tem pessoas que não sabem, não fazem a menor ideia do que estão falando, né? Não é porque é autista que eu tenho que apoiar, senão eu vou apoiar coisas que são opostas, porque autistas têm posições opostas também. Eventualmente, esse tipo de apoio que tem sido dado, às vezes até por pais, sem entender qual é a posição que está sendo defendida, no final das contas, se reverte contra os seus próprios filhos. Como esse foi o caso lá. Essa associação especificamente, eles têm a página da internet que é mais para fazer propaganda das palestras que eles vendem. Especificamente tem uma relação econômica grande com um outro tratamento que é o Dear for Time. Eles sempre estão lá fazendo palestrinha lá pro pessoal do Dear for Time. E aí eles mantêm esse discurso anticientífico, negacionista em todos os lugares. Eles se opuseram, por exemplo, ao parecer 50, justamente por isso, né? Por esse negacionismo, por essa vinculação econômica com esses modelos que não têm evidência científica, né? Enfim, e agora, como está claro, com os planos de saúde também, né? Então, a gente precisa olhar para essa questão de uma maneira muito séria, muito séria. Esta família, eu tenho certeza que não é nada fácil para ela lidar com essa situação de negativa. E olha que, de fato, a médica deu uma prescrição de carga horária abaixo do apropriado, na minha interpretação. Em geral, se ele é não verbal, a carga horária deve ser muito maior do que a que está aqui, ou minimamente verbal. Mesmo o pouco que a médica pediu, eles estão negando. Então, e estão negando um monte de coisa, de mentiras, de distorções. Então, de fato, é uma situação muito complexa essa. E eu entendo que nós, enquanto comunidade, temos que ter clareza. A gente tem que estudar, tem que ler os estudos e tem que ter clareza para a gente combater esses argumentos, porque esses argumentos são postos no lugar de autoridade, de médico, de doutor, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu sempre brinco, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, porque você está falando isso, porque você não é de tal profissão, não é de tal profissão. A ciência não importa quem está falando. Importa se aquilo que está falado, aquilo corresponde às evidências científicas disponíveis. Então, você, pai, você, mãe, você, profissional de qualquer área, você pode falar sobre as evidências científicas, desde que você as domine. Não tem essa história de, é só eu que posso falar. Não, isso não existe. Para a ciência, isso não existe. Não existe esse nacionalismo que está aqui, não existe esse discurso de autoridade, que a autoridade impõe. Não existe isso. Mas é preciso ter clareza, e esse é o papel que eu tento cumprir aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para vocês, compartilhe esse vídeo o máximo possível.